paz do Senhor, irmãos. Vamos para mais uma Escola Bíblica Dominical, que dando prosseguimento à lição de número 5, nós vamos falar sobre a aliança mosaica. É bem interessante que nós precisamos entender um pouquinho sobre essas alianças, porque falamos na última aula sobre a aliança abraâmica, né? E o foco aqui, o escritor ele quis trazer uma alusão a como era Deus para o homem naquele tempo. Eu queria que você entendesse isso, porque hoje nós somos privilegiados pelas escrituras e temos acesso a todo o conhecimento passado através das escrituras. Mas estamos falando aqui de um tempo em que não havia ainda uma metódica separação, uma sintetização daquilo que Deus queria. O homem não tinha acesso a esse conhecimento que nós temos hoje tão livre e patente para as nossas vidas, e que às vezes nós nem valorizamos tanto, mas nós possamos dar valor a essa palavra que chegou até nós, porque muitos que só tinham acesso a Deus, ao Espírito Santo, a palavra de Deus, a vontade de Deus, pela fé e de ouvir e ter somente aquele contato realmente que sobrenatural mesmo, né? Então você imagina aí Abraão de ouvir a voz de Deus, sair da sua terra e para outro lugar desconhecido, da sua parentela, e ele obedeceu, né? Hoje alguém se ouvisse uma coisa assim, eu estou ficando doido, isso é loucura, eu não vou ouvir. Mas nós temos aqui a palavra que nos ensina e a vontade, nos mostra a vontade de Deus. E a aliança mosaica, ela é uma sombra, né, como toda a palavra, da aliança feita em Cristo, né? O texto bíblico básico está no livro de Êxodo, capítulo 20, né? Diz assim, eu vou ler aqui os 3 primeiros versículos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós vemos aqui uma leitura bem conhecida, onde retrata o decágono, né? São os 10 mandamentos. Em texto áureo, diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, versículo 30 e 31. É uma síntese de toda essa aliança mosaica que está aqui em Marcos 12. Jesus Cristo ensinando que se você conseguir fazer isso, você está conseguindo fazer o restante dos mandamentos, que é amar, né? Amar é mais do que a música diz, é mais do que a poesia diz. Amar é sentir Deus, né? Porque Deus é amor. É algo que é interessante, o escritor colocou aqui, colocando o Antigo Testamento como o berço da antiga aliança. Por quê? O Antigo Testamento ele é o primeiro relato, né, escrito de todas as experiências que os antigos viveram, do Gênesis, né, a criação, o dilúvio e tudo que aconteceu com a humanidade e a necessidade que a humanidade tinha de uma nova aliança, porque sabemos que a primeira aliança havia sido quebrada no Éden. Então, Deus ele é tremendo, porque através da vida de Moisés, essa aliança mosaica, Deus ele se apresenta ao homem como um escape, como aquele que era o remidor, aquele que iria cuidar, aquele que ia salvar o homem. Não só das mãos ali dos egípcios daquele tempo, mas Deus ele tinha planos maiores para o homem. Claro que no momento ali o povo precisava de um escape
das mãos dos egípcios. Porém, através da aliança mosaica, que é onde Deus revela a sua vontade, os seus princípios para Moisés, através das leis, através disso nós entendemos que Deus ele mostra que ele quer muito mais do que apenas salvação momentânea. Deus ele institui o sacrifício. Deus ele mostra para Moisés como que era a liturgia de um culto, da adoração a ele, como que o tabernáculo deveria ser feito. Depois que Deus tira o povo do Egito, nós sabemos da história que Deus levanta Moisés, tira aquele povo do trabalho escravo e leva eles diante da promessa, que era a promessa da terra prometida, né? E você vai entender que a fé daquele povo precisava estar firmada em Deus, não nas coisas que eles viam acontecer, o que eles estavam presenciando, a nuvem de fogo, o maná que descia do céu, mas eles perdiam, eles se acostumavam com aquilo. E quando chega um tempo, irmãos, nas nossas vidas que a aliança ela começa a ser esquecida, ela começa a não ter mais o mesmo valor que tinha antes. O que eu quero dizer com isso? Quando o povo saiu do Egito, eles ficaram muito felizes, viu a grande mão, poderosa mão do Senhor, livrando-os dos egípcios, do exército de Faraó. Eles veem um grande milagre, o mar se abrindo, uma geração inteira de hebreus passando pelo mar e aquele povo sendo liberto do cativeiro. E cantaram louvores, adoraram a Deus por aquilo, viveram um momento de festa e eles depararam diante da terra prometida e duvidaram. E por duvidarem, porque quando Josué e Caleb eles se levantaram no meio dos espias, eram 12, somente 2 que se levantaram e conseguiram ver com os olhos da fé o que Deus tinha preparado para eles. Os outros murmuraram, falaram: é muito difícil, tem gigante na terra, a terra tem homens de guerra, a terra vai ser difícil, a gente não consegue, a gente não sabe guerrear, nós éramos escravos. E duvidam. E por duvidarem, eles andaram mais 40 anos no deserto, irmão. Eu quero que você entenda o seguinte: a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Então nós devemos, por obrigação, nós devemos entender isso, irmão, que cristão que é cristão, ele tem que ter uma fé realmente cega. Você vai falar: mas como assim cega? Porque é uma fé firmada daquilo que você não vê. Se você não vê, é porque você é cego. A sua fé tem que ser constantemente assim. Ainda que a sua visão te leve a duvidar daquilo que você tem fé, daquilo que você acredita. Ainda que a sua visão você veja um homem andar sobre as águas, um homem fazer grandes coisas e dizer que é Jesus Cristo, você tem que falar: não, meu Cristo, o que eu acredito, ele veio na terra, ele cumpriu o seu ministério. Esse que está aí não é ele. Isso é fé, firme fé em Deus, não pelo que você vê, porque os olhos enganam. E os homens se enganaram, eles começaram a olhar somente para as coisas que Deus fazia para eles e pararam de olhar para Deus e começaram a duvidar. Eles viram o mar se abrir, não era para eles duvidarem. Se realmente a fé deles estivesse firmada em Deus, não era para eles duvidarem, irmãos. Mas mesmo vendo, você está entendendo onde eu quero chegar? A visão, mesmo vendo as grandes maravilhas que Deus fez, eles ainda duvidaram. Ou seja, a fé não está firmada no que se vê, mas no que se espera. Então, essa aliança mosaica, ela tem início. Ali nós vemos que Deus tem um chamado para a vida de Moisés e coloca ele para liderar aquele povo no deserto. E essa liderança não ia ser fácil. Era uma liderança muito difícil, de um povo muito difícil. Quando Moisés se depara com as decisões que tinha que tomar, que não eram fáceis, e ele entende que Deus está
colocando para ele passar para o seu povo os seus princípios e passar para o seu povo aquilo que ele queria, a maneira que Deus queria que o povo andasse, a maneira que Deus queria que eu e você andássemos. Ele passa os mandamentos para que a ordem se estabelecesse. Ele ensina a Moisés, Moisés, o sacrifício, ele tem que ser feito assim, assim, assim. Os princípios que há no sacrifício vieram de Deus. Não é coisa de invenção da cabeça do homem. O sacrifício tem que ser um cordeiro sem defeito, o cordeiro não pode ter mancha, tem que ser primogênito, tem que ser um macho, tem que ser... Tinha os detalhes que não poderiam ser negados do sacrifício, porque o sacrifício não seria aceito. E o que eu entendo com isso é que a aliança, ela tem que ser cumprida conforme Deus quer e não conforme nós queremos. Porque Deus já instituiu a forma do sacrifício. E eu quero que você entenda que o sacrifício, ele já foi feito desde a criação, desde a fundação do mundo. Quando Deus criou todas as coisas, no sábado ele descansou. Mas ele não descansou porque estava cansado. A palavra no original está falando que ele folgou porque ele sabia que o sacrifício já tinha sido feito. Porque Jesus era o sacrifício pela criação, pelo homem. Então ele descansou em si mesmo, porque ele sabia que havia feito uma boa obra. Se você for olhar, Deus ele fala, e no primeiro dia ele criou e era bom, no segundo dia era bom, mas no último dia ele falou, é muito bom, porque ali ele descansou e ele colocou o sacrifício, né? Então ele sabia que havia um sacrifício já pela minha vida, ele já sabia que nós iremos errar, ele sabia que o inimigo ia se levantar, mas ele descansou nele mesmo. Então a aliança foi completa em Deus. Já tinha um preço pago por mim e por você. E em Moisés, quando ele chama Moisés, assim como ele chamou Abraão para uma grande obra, ele capacitou Moisés. Ele que segurou Moisés pelas mãos e levou ele pelo caminho que ele deveria andar. No tópico 2, vai falar a aliança mosaica, né? Essa aliança feita com Moisés, denominamos a aliança mosaica conjunto de revelações divinas de caráter ético e moral, que formou as leis, os princípios, os valores da nação israelita. Toda nação e toda sociedade precisa de valores éticos e morais. A ética e a moral, ela vem dos princípios que nós temos. Princípios do que é certo e errado. Princípios que vêm de Deus. Esse padrão criado por Deus de como o homem deveria andar, ele está bem implícito ali nos 10 mandamentos. Nós vemos que a lei ela é composta, é um conjunto, né? E aqui é interessante que o escritor ele fala aqui no tópico 2:2, diz assim, a lei mosaica é composta por um código de leis formado por cerca de 600 disposições, ordenações e proibições. Ela pode ser considerada tanto um código religioso quanto uma normatização socioeducativa. A lei é tão completa, a lei passada para Moisés, essa lei que o povo hebreu recebeu, que ela é usada até hoje pelo nosso sistema de leis humanos, né? Então, é o perfeito padrão de Deus para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre o decágono, né? Pode-se afirmar que a essência da antiga aliança reside nos 10 mandamentos, que é Êxodo 20, que a gente leu. Então ele é dividido em 4 primeiros mandamentos, dizem respeito ao relacionamento com o Altíssimo. E os 6 últimos tratam em relação que estabelecemos com os indivíduos. Então os 4 primeiros estão falando de nós e Deus. Os outros 6 está falando diretamente de relacionamento entre nós, irmãos, entre eu e você. Então, quando nós vemos Deus preocupado, Ele não está preocupado somente com relação ao relacionamento eu e Deus, mas comigo e com cada um de nós. Eu com meu irmão,
o amar ao próximo, o cuidar do próximo, não invadir o seu espaço, saber que cada um é um indivíduo que precisa ser respeitado. Isso é a convivência, isso é viver em sociedade. Então, o que Deus entrega para Moisés era espelho de uma ordenança bíblica e de uma ordenança dele para o povo viver e entender que há um princípio espiritual nas leis, né? Ele fala para Moisés, ele ensina, o tópico 4 fala sacrifícios e ofertas no Antigo Testamento, já remetendo a Cristo, que era o sacrifício e oferta verdadeira. Para você entender, irmãos, o princípio é tão lindo que a própria ceia, ela está mostrando o princípio do sacrifício que era entregue, que Deus ensinou Moisés a fazer. O sacrifício de manjares, que era o fruto da terra, ou seja, a semente, aquilo que a terra dava, é justamente a ceia, e significa manjares. A ceia é o vinho e o pão, resultado da terra, é a libação e a oblação da terra. E todo manjar, ele está ligado a um sacrifício. Então não tinha se você ia sacrificar, você tinha que entregar um manjar primeiro, para depois sacrificar o cordeiro. Então nós fazemos a ceia, é o nosso manjar. Nós estamos entregando e lembrando da morte de Cristo, porque é em memória. O manjar da ceia, quando ceiamos, participamos do corpo e do sangue, é porque nós já estamos dizendo que um sacrifício foi feito, o sacrifício de Cristo. Nós estamos declarando esse sacrifício. E aqui é para você entender como que uma coisa é ligada à outra. O Cordeiro puro, imaculado, perfeito, sem defeito, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo. E a ceia, eu quero que você entenda a importância da ceia. É isso, é lembrar que nós temos um sacrifício perfeito que está nos esperando para nos levar com Ele, porque nós declaramos através do manjar que há um sacrifício preparado. Então, que você possa entender os princípios da lei, não é coincidência, não é uma coisa que não se deve levar em conta, não é só um símbolo. Não preciso ceiar porque é um símbolo. Não, irmão, o símbolo tem toda a importância, sempre, e sempre terá. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra e venham ter essa certeza desse sacrifício, e que essa aliança feita com Moisés, ela perdurou e ela se cumpriu em Cristo, que é o nosso sacrifício, a nossa aliança eterna e duradoura, pura e verdadeira, nosso Redentor vive. Amém? Eu quero terminar essa aula com a paz do Senhor, que os irmãos venham estar estudando, vamos estar lendo, aproveita aí os momentos para estar lendo e aprendendo mais do Senhor. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor.